Olá, tudo bem? Vamos conversar então sobre sistema digestório. Hoje a gente vai falar sobre a digestão humana. Olha só, a gente já viu na outra aula introdução, o geralzão de digestão, o propósito do sistema digestório. A gente viu também uma análise comparativa entre os outros organismos. E agora a gente vai ver os humanos, como que funciona a digestão na gente. Gente, nosso sistema digestório completo, entrada, saída, regionalizações várias, musculatura associada, tudo isso, bem sofisticado, tá? Começa aonde? Começa na boca. Vamos observar aqui de novo essa imagem, que é bem legal pra gente ver. Boca, então, tem glândulas salivares, glândulas anexas, cavidade oral e é onde ocorre o processo de deglutição, certo? Esse canalzinho aqui é o canal da traqueia. E aí aqui a gente tem o esôfago que vai conduzir o alimento para o estômago e parará. Mas, todavia, contudo, entretanto, eu tenho já digestão na boca, certo? Então, vamos analisar aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Oi. Vou fazer o seguinte, então, vamos analisar a boca. O que eu tenho de interessante na boca que vai. O que vai acontecer? O que vai acontecer na boca do ser humano? Vai acontecer o seguinte: o alimento é partido, a gente tem vários formatos diferentes de dentes, olha só. Vários formatos diferentes de dentes, cada formato tem uma função diferente. Então, os incisivos centrais e laterais são dentes que são responsáveis por partir o alimento, cortar pedacinhos de alimento, certo? Os caninos são dentes que são responsáveis por rasgar o alimento. E aí todos esses molares que têm essa superfície mais achatadinha na parte de cima são os dentes responsáveis por triturar o alimento. Tudo bem? Muitos tipos de dente diferentes, então, cada um com a sua tarefa. Mordi um pedaço do alimento, vou mastigar ele, mastiguem bem o alimento, vou mastigar ele, quanto mais bem mastigado ele tiver, mais fragmentado ele tiver, maior vai ser o aproveitamento dos nutrientes, tudo bem? Não adianta nada eu comer um monte de salada e não mastigar a salada, porque eu não vou aproveitar nada das vitaminas e dos minerais que ela tem para me oferecer, certo? Vamos observar um aspecto geral aqui da boca. Então a gente tem, essa boca obviamente está seccionada aqui na lateral, tá, gente? Tá vendo aqui a musculatura das bochechas, então, lábio superior, a dentição, e aí o palato, que é o céu da boca, uma porção dele é rígida, palato duro a gente chama, e aí depois uma porção dele é amolecida, palato mole, que termina nesse arrematezinho aqui que é a úvula. Gente, o que isso daqui faz? Isso daqui tampa, no momento da deglutição, tampa a cavidade, termina de tampar a cavidade nasal, tudo bem? Isso daqui tá escrito amígdala. Não chama amígdala, não! Chama tonsila palatina, porque a amígdala é uma estrutura neurológica. E a língua que vai misturar o alimento e conduzir, se responsável pela deglutição. Certo? Então tá. Vou ingerir, vou mastigar e a saliva, ela tem uma função, de umedecer e lubrificar o alimento para que eu consiga conduzir ele pelo meu esôfago e 2, digestão química, já começa a acontecer na boca, tudo bem? Então eu já tenho amilase salivar. A amilase salivar ela vai pegar o amido e quebrar em açúcares menores, tudo bem? Se você fica com um biscoito salgado, por exemplo, na sua boca durante muito tempo, você aos pouquinhos começa a perceber um sabor doce. Por quê? Porque eu estou convertendo o amido, que é um carboidrato que não tem o sabor doce, em maltose, que é um carboidrato que tem o sabor doce. Tudo bem? Então já tem transformação química do alimento na nossa boca. Beleza. Aí eu vou engolir o alimento, vou fazer aquele processo de deglutição que a gente observou na outra aula. Esse alimento ele vai descer, então tem o esfíncter esofágico aqui, um esfíncter no início do esôfago. O alimento vai descer e vai chegar no meu estômago e vai ultrapassar o primeiro. Olha, mais esfíncter, tem vários esfíncteres no processo todo. O que é um esfíncter? Vamos conversar sobre os esfíncteres, gente. Vamos conversar sobre o seu esfíncter. Os esfíncteres
são anéis musculares, tá? Eles servem para controlar passagens, deixar ou não deixar coisas passarem ao longo do nosso tubo digestório. Na verdade, esfíncter é o nome que a gente dá para qualquer musculatura que tem o formato de anel, tá bom? Então, até a musculatura do meu olho, por exemplo, é uma musculatura de esfíncter, que eu consigo, ó, contrair e aí ele vai fechar, não vai deixar uma coisa passar, no caso, a luz. Mas, enfim. Tudo bem, gente? Então, vai ser conduzido esse alimento até o meu estômago. Pessoal, quando esse esfíncter da entrada do estômago aqui, ó, não tá funcionando, o que que acontece? A pessoa tem refluxo gastroesofágico, ou seja, o alimento que tá aqui misturado com o suco gástrico, que é extremamente ácido, pH 2, bem baixinho, pH, vai subir pelo esôfago e aí vai danificar as paredes do meu esôfago. Por quê? O estômago tá preparado para lidar com esse pH super baixo, mas a parede do esôfago não tá preparada. Tá? Por quê? Porque o caminho normal é passar do esôfago para o estômago, não fazer o caminho contrário, tá bom? Então, a gente chama de cárdia, essa primeira parte aqui do estômago, não precisa ficar analisando cada partezinha, tá bom? Basicamente, a gente tem que saber que é uma bolsona, a parede é toda dobradinha por dentro e ela é revestida por uma espessa camada de muco. O muco, que é produzido pela própria parede, pela própria mucosa estomacal, ele é feito de açúcar. Porém, a enzima que tem dentro do estômago, ela não é uma enzima que digere açúcar, ela é uma enzima que digere proteína. E aí, graças a este fenômeno, a este evento, o suco gástrico, ele não digere a parede do próprio estômago. Tudo bem? Exceto que você esteja com alguma malfunção aí, mas o normal é não acontecer isso. Se você estiver digerindo seu próprio estômago, não tá certo, viu, pessoal? Procura o médico. E aí, na saída, a gente tem 2 esfíncteres, tudo bem? 1 e 2. Para quê? Para que o conteúdo gástrico, que é extremamente ácido, pH, vá passando aos pouquinhos para o restante do tubo digestório. Então, eu tenho dentro do estômago, glândula, a própria parede do estômago é uma parede secretora, tudo bem? Então, o estômago é também uma glândula. A parede dele tem células que vão liberar a pepsina de uma forma inativa. Então, na verdade, é pepsinogênio, certo? Quando o pepsinogênio chega na cavidade gástrica e encontra lá no suco digestório ácido clorídrico, que foi secretado por outras células diferentes, o que vai acontecer? Ele vai passar a ser pepsina, que é a forma ativa da enzima. A pepsina é uma enzima que digere proteína. E a amilase salivar é uma enzima, que é uma proteína. E aí, consequentemente, quando chega no nosso estômago, a amilase é digerida. Então, não tenho mais ação de digestão química de carboidrato dentro do estômago. Não. No momento que o alimento chega no estômago, pausa a digestão de carboidrato e começa a digestão das proteínas. Tudo bem? E aí isso fica lá um bom tempo. Vocês observaram que a gente tem muitas camadas diferentes de musculatura para que o movimento da parede seja um movimento bem de mistura mesmo. Então eu tenho contração do estômago em tudo quanto é direção, tá? Porque eu tenho que misturar bem o conteúdo lá para que eu possa aproveitar o máximo possível as proteínas do meu alimento. Certo? Então tá. Gente, aos pouquinhos o alimento vai saindo do estômago e vai passando para o intestino delgado. O intestino delgado, ele é feito de 3 porções, basicamente, tá? Quais são essas 3 porções? Duodeno, primeira porção, onde termina de acontecer toda a digestão química. Então, a digestão química começa na boca e termina no duodeno. E aí, ao longo do restante do intestino delgado, jejum no ilho, eu vou ter só absorção, tá bom? Então, o duodeno ele tem uma função aí muito importante, a gente vai observar. Várias coisas vão acontecendo no duodeno. Gente, se liga nesse pedacinho bem curtinho aí de intestino. O que vai acontecer nesse pedacinho curtinho? Olha lá. 2 esfíncteres, um esfíncter, outro esfíncter. Aos pouquinhos, vou passando o alimento do estômago para o duodeno. E aí, o que eu tenho aí? Eu tenho um duto
que traz suco pancreático do pâncreas. Eu tenho um duto que traz bile do fígado. E, consequentemente, eu tenho, então, a adição, além do próprio suco entérico, que é feito pelo... Além do próprio suco entérico, que é feito pela parede do intestino propriamente, que tem aí várias enzimas digestivas também. Então, eu tenho amilase entérica, eu tenho protease entérica e eu tenho lipase entérica, tudo bem? Reparem que comecei a digestão de carboidrato na boca, vou continuar ela no duodeno. Comecei a digestão de proteína no estômago, vou continuar ela no duodeno. Mas a de lipídio, ela começa e termina no duodeno. Tudo bem? Para ajudar isso, para que isso seja possível, que a gente consiga aproveitar um pouco da gordura que a gente ingere, a gente vai usar os sais biliares como uma forma de emulsificante. Basicamente, não consigo particular uma coisa que é líquida, né? Então a gordura, quentinho por dentro, a gordura vai estar geralmente no estado líquido. E aí o que vai acontecer? Eu vou usar os sais biliares para fazer as gotas grandes de gordura virarem gotinhas bem pequenininhas. É como um detergente, a bile, tá? É um detergente, na verdade. Ela tem afinidade, parte da molécula da bile tem afinidade dos sais biliares, tem afinidade com o lipídio e parte tem afinidade com a água. Então, vai formar gotinhas e vão ficar em suspensão. Isso permite que a superfície de contato da gordura com as lipases seja maior e, consequentemente, o meu aproveitamento de lipídio vai ser maior. Tudo bem? Então, eu tenho lipase pancreática e eu tenho lipase entérica também. Então, eu vou ter o suco pancreático, além do suco entérico, eu vou ter o suco pancreático, que tem a lipase pancreática e tem também protease e também tem amilase, tudo bem? E maltase, tá? Então, várias coisas vão acontecer ao mesmo tempo aí no duodeno, gente. Olha só. Pâncreas liberando o suco pancreático. Aqui. Duto biliar, duto pancreático, e aí eu tenho aqui nesse trechinho, aqui já começa jejum. Então eu tenho nesse trechinho aqui, termino toda a digestão química do alimento, certo? Chegou no jejum, tem que terminar a digestão. Cadê eu? Ah, eu tô aqui. Chegou no jejum, tem que começar a absorção já, não digerir até o duodeno, perdeu o Playboy. Não vai mais digerir, tá bom? Então tá. Vamos observar aqui este conjuntinho entre o fígadão aqui, grandão, e aí vesícula biliar, que o fígado produz a bile, mas ela fica armazenada na vesícula. E aqui o pâncreas com o duto pancreático, que vai desembocar aqui também no duodeno. Tudo bem, gente? É só isso daqui, ó. Aqui acabou o duodeno já. Esse pedaço aqui, que aqui o estômago único, o duodeno, só essa curvinha aqui é o duodeno e é onde acontece tudo isso de digestão. Certo? Muito legal, né, gente? E aí depois a gente tem o restante do intestino delgado, que é muito importante também, porque não adianta nada eu ficar me matando para digerir as coisas, para quebrar elas em moléculas minúsculas e tal, se eu não tenho área para absorção. Tudo bem, gente? Então a parede do nosso intestino, ela é cheia de vilosidades, então tem vilosidades, dobramentos intestinais, e cada uma das células do jejum e do ilho também tem microvelocidades. Então, além da velocidade, cada uma das células tem microvelocidades, tudo bem? Dedinhos de luva. Outras coisas que vão acontecer. A digestão que é feita pelas nossas enzimas humanas parou no jejum. Mas no restante do intestino eu tenho um pouco de digestão ainda que é feita pelas nossas bactérias. A gente tem uma flora intestinal e ela é flora intestinal, microbiota intestinal, que é o termo mais adequado, na verdade, microbiota, que é super rica em bactérias várias, que são simbiontes nossas, super úteis pra gente e a gente é super útil para elas também. Então, a gente depende delas para sobreviver e elas dependem da gente para sobreviver. Tudo bem, gente? A gente não vai conversar sobre microbiota agora, mas mantenham em mente que ela é muito importante, tá? O que
vai ser absorvido ao longo do intestino delgado, macromoléculas, tá bom? Então, ácido graxo e glicerol, que é fruto de digestão de lipídio, aminoácido, que é fruto de digestão de proteína, e monossacarídeo, que é fruto de digestão de carboidrato, certo? Chegou no meu intestino grosso, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto e ânus, tudo bem? Chegou no meu tubo, no meu intestino grosso, o que eu vou absorver basicamente? Sais minerais e água, tá? Por quê? Tava super líquido esse conteúdo intestinal até chegar no intestino grosso, certo? Porque quanto mais líquido é o meio, melhor eu consigo absorver as coisas, tá? Melhor eu consigo digerir as coisas. E aí, então, era super líquido esse conteúdo intestinal, tá? Até chegar no intestino grosso. No momento que chega no intestino grosso, principalmente aqui no colo descendente, sigmoide, que eu tenho absorção de água, tá? E aí, a absorção de sais minerais, vitaminas, parará. A maior parte, tá? Tem alguns sais que são absorvidos em outras partes do corpo, do tubo digestório, estômago, absorve um pouco de ferro, por exemplo, ferro que absorve o estômago. Mas o intestino grosso vai absorver o restante das coisas, certo? E movimentos peristálticos de mistura e de condução. Certo? Principais doenças e distúrbios que afetam o sistema digestório humano. Vamos fazer tem uma pequena listinha. Olha só, gente. Úlcera péptica. Úlcera péptica é uma úlcera causada pela pepsina. Então, é uma úlcera no estômago, na parede do estômago. Câncer de estômago, que geralmente é associado ao tabagismo. Câncer de intestino, pode ser associado ao tabagismo, pode ser associado a outras predisposições anteriores. Pancreatite, tem várias causas diferentes. Pancreatite é uma doença muito severa que mata, tá? Basicamente porque se o pâncreas rompe, ele começa a digerir você por dentro, porque ele tem todas as enzimas. Se ele entupir também, ele vai se autodigerir, consequentemente você vai morrer de hemorragia interna. Gastrite, que é só uma irritação na parede do estômago, é muito incômodo, é super dolorido, uma irritação na parede do estômago, não chega a ser uma úlcera, mas uma gastrite pode ser uma condição predisponente para a pessoa ter úlcera, tá? Gastroenterites, que são bacterianas, geralmente, tudo bem, ou virais, e estomatite, que são aftas. São as principais, tá, gente? Tem muitas outras. Doenças que atacam o sistema digestório. Tudo bem? Que eu posso fazer para controlar essas doenças? Quando é uma doença crônica, por exemplo, como a gastrite. Dieta, água, várias atividades paliativas aí que não necessariamente implicam no uso de medicamentos. Tudo bem? Sempre seguindo recomendação médica, né? Sejam sensatos. Certo, pessoal? Fígado, gente. Vamos conversar sobre o fígado um pouquinho? O fígado é um órgão que tem inúmeros papéis no nosso corpo e ele é responsável basicamente por processar qualquer substância tóxica que está rolando na nossa corrente sanguínea, tá? Então ele faz um monte de coisas diferentes. E uma dessas coisas que ele faz é uma coisa muito importante, que é recolher hemácias que estão já chegando no final da sua vida útil e descartar a hemoglobina dessas hemácias, dar uma destinação adequada para a hemoglobina dessas hemácias e impedir, então, que essa hemoglobina fique na corrente sanguínea e vá se acumulando nos tecidos e provoque vários problemas de saúde, icterícia, toxicidade nos tecidos por causa da presença dessa hemoglobina semi-degradada aí, certo? E aí, o que ele faz? Ele usa as hemoglobinas semi-degradadas para fazer bilirrubina, que é basicamente um pigmento que vai formar a bile, certo? Então a gente tem a urobilirrubina, que volta para a corrente sanguínea e vai ser descartada pelos rins, que é o que deixa o nosso xixi amarelo. E a gente tem a bile, que é composta pelo restante da bilirrubina, a estercobilirrubina, e ela vai deixar o nosso cocô sempre da mesma cor, gente. Repararam que qualquer coisa que vocês comem, vocês fazem cocô sempre da mesma cor? É por causa do fígado. Porque ele tá pegando a hemácia e tá descartando ela, dando uma destinação útil
e também se livrando de uma substância que, se ficasse acumulada na nossa circulação e eventualmente se acumular nos tecidos, ia ser um problema metabólico pra gente, certo? Então, o papel da bile é formar gotículas de gordura, e isso é feito utilizando restos de hemácias que foram descartadas pelo fígado. O que é uma coisa linda, maravilhosa, incrível. É um órgão bem grande, por causa do número de toxinas que ele processa o tempo todo. E ele é um órgão que tem, inclusive, uma capacidade de regeneração razoável aí. Só não vai conseguir se regenerar se for dano celular, tá? Então, ele não é mágico, mas se ele sofrer, por exemplo, se você doar uma porção do seu fígado para outra pessoa que está precisando de uma doação de fígado, ele vai voltar a crescer e tal, e você não vai ficar com problemas de saúde decorrentes dessa doação, certo? Não é infinita essa capacidade, obviamente, mas é uma capacidade razoavelmente grande, tá? E muitas pessoas têm também problemas associados à vesícula biliar. É um dos problemas que a gente pode ter no nosso tubo digestório, é a formação de sais biliares. Então, o que acontece? Vai formando um precipitado desses sais aqui dentro da vesícula e forma uma pedra. E aí, essa pedra, esse cálculo biliar, ele entope os dutos biliares, e isso pode ser um problema e vai comprometer, então, a metabolização, a digestão das gorduras, tá? Nesse caso, no caso de formação de sal biliar, a vesícula biliar é removida, e aí a bile, em vez de ficar acumulada e só ser despejada no duodeno no momento que está passando o alimento ali, ela vai ser despejada gradualmente, conforme o fígado vai produzindo, ele já vai liberando essa bile direto no duodeno, tudo bem? Porque eu não vou ter mais o órgão de armazenamento e descarte no momento preciso da nutrição. Isso demanda um certo ajuste na dieta, mas aí depois de um tempo a pessoa se recupera rapidamente e vida normal, tudo bem? Sem vesícula. Certo? Era isso que eu tinha para falar sobre o fígado com vocês. Pessoal, digestão humana, então, encerramos a segunda aula do sistema digestório, digestão humana, e era isso que a gente tinha para conversar. Qualquer dúvida, fala com a gente. Tchau, tchau!